Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de agosto do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 4 de Elul do ano 5781 a contar da criação. Louvamos a Hashem por podermos chegar no quinto dia da semana, é o quinto dia do Shabat, e nós estamos no quinto dia da nossa Eliá, a nossa leitura semanal da nossa Parashá semanal, que é Shofetim, que é juízes, né? Então, nós estamos na nossa quinta leitura da nossa Parashá. A nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, é de número 340, e essa gota de sabedoria diz assim: os Rebes de Lubavitcher reservavam um tempo para pensar sobre seus Hassidim, os devotos, os alunos, os seguidores, cada um individualmente, com todo o amor e afeto que tinham por eles. Assim como a água reflete a face que a contempla, o coração do homem responde aos pensamentos de outra pessoa sobre ele. Dessa maneira, os Hassidim e seu Rebbe estão unidos num laço eterno de amor. Referente a isso, um dos Hassidim, ele se expressou da seguinte forma uma certa feita. Então ele disse assim, às vezes um pensamento do Rebbe chega e o atinge no nível das entranhas, trazendo consigo um anseio. Uma sede, um fogo silencioso do tipo que o dilacera por dentro. Seria porque eu estava pensando no Rebbe? Ou porque o Rebbe estava pensando em mim? Então essa conexão, né, nessas gotas de sabedoria, que são 12 do grupo ligando-se ao Tzadik, e o Tzadik, o justo da nossa geração, é o nosso Rebbe Menachem Mendel, e é a nossa liderança da nossa geração. Portanto, após o ocultamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, não se levantou nenhum outro líder. Então, esta é a geração privilegiada para a revelação do justo e do verdadeiro Mashiach. Então, portanto, Mashiach, ele se revelará a qualquer momento, e que seja a qualquer momento agora. Amém, vê, amém. Então essa conexão, do Rebbe com os seus devotos, os seus seguidores, os seus alunos, ela é uma realidade desde os anos 1951 para cá. E dentro desse aspecto, no nosso monoteísmo, fundamento judaico, com liderança rabínica, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é do movimento Chabad. Então a nossa conexão ela está ligada diretamente ao nosso Rav, o Rebbe Menachem Mendel, o nosso mestre, o nosso professor. Então nessa conexão, que nós possamos aí cada dia estarmos conectados com o Hashem, o soberano das nossas vidas, do universo, que tem o seu tempo certo, a hora certa, para que as coisas se revelem a seu tempo. Baruch Hashem. Pedimos aí as escusas, para o atraso, que nós tivemos um imprevisto com o nosso veículo e não tivemos condições de chegar em tempo, em casa, para iniciarmos aí no horário correto, e aí fomos obrigados a passar por uma oficina. E aí deu um atraso aí, mas está tudo resolvido, ok? Então, as escusas pelo atraso de hoje aí. Hoje nós estamos na nossa quinta leitura, no capítulo 18, a partir do verso 14, até o capítulo 19, verso 13, da nossa quinta leitura, da nossa 48ª Parashá, Shofetim, juízes. Então, em Deuteronômio, que é o quinto livro que nós estamos estudando aí. Ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Shalom, shalom, Luiz. Tudo bem? A nossa, a Malu,
né? Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, né? Que está aí também conectada. Ao Ludgero Parolin Rizaliti, né? Baruch Hashem. Vamos ver se eu lembro de memória, hein, Ludgero. É de Goiás, né? Não, Goiás não, acho que é Minas, né? Três Pontas, Minas Gerais, é isso. Se não me engano, é isso mesmo. Vamos ver as anotações, se eu acertei, hein, Ludgero, né? Então, deixa eu ver aqui. Ludgero, Baruch Hashem. Três Pontas, Minas Gerais, acertei, não esqueci. Opa, então tá bom. Né? A Yaritza Verônica, do Chile, Baruch Hashem. Quem mais que está aí? Ok. Maria Barrios, né? Maria Barrios. Maria Barrios, qual que é a sua cidade, Maria? Posta pra gente aí, constar aqui a anotação, a sua cidade, ok? Maria Barrios, né? Se eu não me engano é isso daí mesmo, ou Barros, né? Maria Barros, Baruch Hashem, né? Pela sua presença aqui, Maria, né? Só põe a cidade sua aí pra gente poder ter a anotação aqui. Maria Barros, shalom, shalom, né? Agradecemos a Hashem por podermos chegar no 5º dia da semana, e o nosso shalom também para o Claudemir Jesus da Silva e a sua família aqui de Bauru, nossa região, a Edina Silva aqui de Bauru também, região, o Diego aqui de Bauru também, né? Shalom, shalom. A Cida Bastos Silva lá de Guarulhos, Grande São Paulo, a Áurea e Ivan Lisboa, Belém, Pará. Áurea, mandei o shalom pro Miguel, viu? Miguel agradeceu aí o seu shalom. A Edivânia Vieira, Juazeiro do Norte. O Cláudio Uilames de Oliveira Vieira, em Bugaçu, a Grande São Paulo, né? Louvado seja Hashem pelas vidas aí que estão continuamente conosco aí, ok? Vamos à nossa 5ª leitura então, né? Para podermos estar na continuidade da nossa paraxá semanal. Capítulo 18, verso 14 até o capítulo 19, verso 13, com os comentários de Irache. Nós estamos aqui na continuidade sobre a adivinhação versus profecia, né? Os falsos profetas, né? Que usam de artimanhas e artifícios para tentar seduzir, enganar as pessoas cada vez mais, né? Então, nesse aspecto aí, a Torá vem falando sobre a questão de adivinhação versus profecia. Muitas vezes, né, nós vimos aí ontem, muitas vezes o adivinho, ele pode até acertar algumas coisas, não restam dúvidas, né? Mas ela não tem completude, ela não é completa, né? Ela é parcialmente, né? Muitas vezes ela pode acertar, mas de forma parcial. Enquanto que a profecia ela é completa, segura, e aquilo que Deus disse através dos profetas, isso se concretizará, sem sombra de dúvidas, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? Maria Isabel Gouveia, shalom, shalom, e mais as pessoas que estão chegando aí também, né? Dá um shalom aí para podermos ver quem são que está conosco nessa tarde aí, ok? Para quem está chegando agora, né, nós tivemos um atraso aí com o nosso veículo, tivemos um imprevisto e, por fim, precisamos passar pela oficina e acabou me atrasando a minha chegada em casa. Mas está tudo resolvido, tudo bem, graças a Deus. Então, é por isso o nosso motivo
do atraso no dia de hoje. Então, as nossas escusas aí, ok? Então vamos com os comentários de Irache, adivinhação versus profecias. Diz assim: não obstante, uma vez que aceites inteiramente a providência divina e, portanto, não sintas ansiedade em relação ao porvir, poderás tentar descobrir o que o futuro trará. Porém, enquanto estas nações que estás desapossando ouvem adivinhos de tempos auspiciosos, ilusionistas e adivinhos com bastão, quanto a ti, Deus, teu Deus, não te relegou a tais métodos de predição do futuro. Ao contrário, para possibilitar que receba sua orientação, Deus, teu Deus, te deu em contraste com os adivinhos, com bastão e etc., né, que vaticinam usando ferramentas e etc. e tal, né? Então Deus, teu Deus, te deu os Urim Vetumim, né, que vai lá no peito do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, por meio dos quais ele comunicará ao teu rei sua vontade referente às questões de importância nacional, e designará para ti, em contraste com os adivinhos de tempos auspiciosos e os ilusionistas, um profeta originário de teu meio, dentre teus irmãos, como eu sou um de vós. Vós os ouvireis, porque os profetas de cada geração servirão em meu lugar como vossos intermediários junto a Deus. Esse arranjo estará em conformidade com tudo que pediste a Deus, teu Deus, no Monte Horebe, ali no Monte Sinai, no dia da assembleia de toda a nação para receber a Torá, dizendo coletivamente a mim, embora eu tenha visto que, com a ajuda sobrenatural de Deus, é possível ouvir sua voz diretamente e permanecer vivo. Prefiro receber a Torá no âmbito de minha existência natural. Portanto, prefiro não continuar a ouvir diretamente a voz de Deus e não ver mais este grande fogo. E dessa maneira não morrerei em consequência da intensidade da revelação divina. Prefiro que somente tu te comuniques diretamente com Deus e depois me transmitas as suas palavras. E Deus disse-me, saíram-se bem no que falaram. Né? Então aqui, nesse momento de recordação do Monte Sinai, a revelação divina no Monte Sinai, Moshe estava recordando o povo de que, a partir do momento que Deus revelou os 2 primeiros mandamentos diretamente ao povo, o impacto foi tão tremendo que eles morreram. Eles sentiram a alma saírem deles do impacto tão potente que foi a revelação divina, a revelação da voz de Deus como um fogo devorador. E quando essa voz de Deus, como um fogo devorador, como um grande estrondo, passou em todo o acampamento de Israel, no dia da revelação do Monte Sinai, com os 2 primeiros mandamentos. Então, antes que Deus revelasse o 3º mandamento, o povo pediu para Moshe que Deus não falasse diretamente com eles, mas que Moshe falasse diretamente com Deus, Deus transmitisse a Moshe realmente a sua vontade, os seus mandamentos, e Moshe transmitiria ao povo, então, a vontade divina e os seus mandamentos. Dentro desse aspecto aí, é isso que estão dizendo, que isso Moshe está dizendo aqui, em recordação para com o povo. Continuando o verso 18, continuarei a comunicar-me com eles por teu intermédio, disse Deus, enquanto viveres, e após a tua morte, autorizarei um profeta para eles dentre seus irmãos, como tu. Porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar que lhes diga. Qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe cobrarei com castigo, fazendo morrer, eu mesmo farei.
Isso se aplica até a um profeta que não ouça a profecia que ele próprio proferiu, bem como a um profeta que se recuse a anunciar uma profecia que eu lhe tenha transmitido. Mas o profeta que intencionalmente disser alguma coisa em meu nome que eu não lhe ordenei que dissesse, seja algo que eu não tenha dito, seja algo que eu tenha mandado outro profeta dizer, ou que falar em nome de outras deidades, mesmo que fale a verdade, tal profeta será julgado pelo tribunal, e se for considerado culpado, morrerá por estrangulamento. Se disseres a ti mesmo, como saberemos que a palavra proferida pelo profeta é algo que Deus não falou? Se o profeta falar em nome de Deus, predizendo algo favorável, e a coisa não se realizar, e não vier a acontecer, saberás que essa é a coisa que Deus não disse. Então vejam bem que como saberemos o que Deus disse e o que Deus não disse. Então Moshe diz, se o profeta falar algo favorável, ou seja, algo bom, e a coisa não se realizar, não acontecer, então realmente você verá que eu não disse. Era o que Moisés estava dizendo. Então Deus não falou isso. Certo? Se, entre aspas, um profeta diz algo bom para alguém, dizendo que Deus disse, e isso não acontece, então ele não é um profeta de Deus. Ele não ouviu Deus falar nada. É coisa das suas emoções, da sua cabeça, ou coisa semelhante, mas não de Deus. Porém, existe uma outra parte, a parte que diz aqui, o profeta a falou maleficamente, né, sobre essa questão de bom que iria acontecer na vida da pessoa e não aconteceu. Então o profeta ele falou de forma maligna, de forma maleficamente, né, com maldade. Agora outra parte. Portanto, não terás medo dele, isto é, de incriminá-lo e assim ser responsável pela sua morte, porque o falso profeta, a pena dele é estrangulamento, é morte. Todavia, caso ele profetize calamidade e não ocorra, isso não significa que se trata de um falso profeta, pois é perfeitamente possível que os transgressores, cujo comportamento provocou a profecia de calamidade, se tenha arrependido, e por isso Deus haja cancelado ou abrandando o castigo, né? Então aqui nós temos alguns aspectos dentro dessa questão de profecia, né? Nós estamos vivenciando aí, bom, primeiramente nós temos que discernir um detalhe. Qual que é o detalhe? Deus está falando explicitamente para o povo judeu, ponto. Segunda questão, Deus está dizendo explicitamente para o povo judeu, se um profeta levantar no meio de vós, vocês precisam analisar se esse profeta é ou não meu profeta, certo? Então, mesmo no meio do povo judeu, pode levantar-se alguém dizendo que é um profeta. Ok, não tem problema nenhum. Agora, falar que é um profeta e ser um profeta, existe uma diferença. Dizer que é um profeta e que Deus de fato escolheu como profeta, aí existe uma outra grande diferença. Então, Moshe está falando de forma clara e explícita ao povo judeu. Se o tal profeta que se levantou entre vós, nós já vimos lá atrás sobre o profeta sonhador, né? Que fala sobre o profeta sonhador que se aplica por aqui. Então, se esse tal profeta, ele vem e faz uma profecia referente à vós de algo bom, um profeta judeu falando para o povo judeu, e ele vem e diz, falando sobre coisas boas, bênçãos. Se isso acontecer, ele fazendo a profecia em nome de Deus, não esqueçamos esse detalhe, né? Fazendo em nome de Deus. Se tal coisa acontecer de bom, segundo a profecia,
então realmente aquele profeta é um profeta de Deus. Se não acontecer, então realmente não é um profeta de Deus. E aí a sua pena é morte, estrangulamento. Essa é a questão de dizer uma profecia como boa, né? Lançando sobre o povo uma boa profecia, lançando sobre a pessoa uma boa profecia. Se ela não acontece, é um falso profeta. Então é o profeta sonhador. Ele sonha as coisas da sua imaginação e, entre aspas, faz a profecia. Não aconteceu e fala ainda por cima em nome de Deus, então significa que ele não é um bom, aliás, ele não é um profeta verdadeiro, é um falso profeta. A pena dele é morte por estrangulamento. A segunda parte do mesmo profeta é aquela parte que fala sobre as profecias dentro do âmbito negativo, calamidades, maldições e companhia limitada. Então, nesse segundo aspecto aqui, Moshe, ele chama a atenção para a seguinte questão. Quando o tal profeta, ele profere profecias negativas, calamidades, maldições, etc. e tal, e isso não venha a ocorrer, não significa que ele é um falso profeta. Por quê? Porque Deus, ele olha a techuvá individual e do povo. O retorno a Deus para um arrependimento genuíno. Todo arrependimento genuíno, ele transforma a maldição em bênção, ele transforma realmente as profecias negativas em decretos positivos e assim sucessivamente. Por quê? Porque houve techuvá. Havendo techuvá, Deus muda os maus decretos. Simples assim. Então, não se pode basear essa pessoa, esse tal de profeta, que seja um mau profeta. Ele anunciou calamidade e não aconteceu, então é um falso profeta. Não, porque a questão em si, ela está ligada diretamente à conexão com a techuvá individual e coletivamente. E nesse aspecto aí, Deus então, ele de fato transforma a maldição em bênção, os decretos negativos em decretos positivos, e nesse sentido aqui, está ligado diretamente à techuvá do povo, ok? Dentro desse aspecto aqui, então, realmente o arrependimento, a techuvá, o retorno a Deus é importante para a pessoa, para que o mal se transforme em bem, ok? Bom, como fala diretamente, né, o profeta judeu para os judeus, essa é uma realidade. Agora, trazendo isso, né, realmente de forma paralela para as nações, né, onde dentro desse aspecto aqui, né, nós temos aí vários segmentos religiosos aí que estão cheios de profetas, né? Tem profetas dando profetadas para tudo quanto é lado, não é verdade? Tá cheio de profetas falando tanta abobrinha, tanta asneiras. Realmente são profetas sonhadores, eles tiram muitas coisas das suas imaginações. Usando, né, dizendo, né, que Deus disse, começa lá, barabá, e siricando e sirianda, e porque Deus está me dizendo, sirianda, sirissama, vai sim, né? E vai aí, né, na linguagem do siri, e outras linguagens por aí que usam aí, que não tem conexão nenhuma, não existe tradução nenhuma, portanto, isso é falsa profecia, certo? E dentro desse aspecto aí, nós temos aí, entre aspas, né, a famosa teologia dos homens, que criaram essas línguas do sirianda, siricanda, sirincanta e por aí afora vai, outros tipos de linguagens que não tem conexão nenhuma, que não tem lógica nenhuma, e usam, né, a expressão porque Deus disse, e fala tanta abobrinha.
Mas aí as pessoas, muitas vezes, por simplicidade, né, a ingenuidade da sua fé, acabam sendo dominadas. Outras têm uma lavagem cerebral, que Deus me livre, misericórdia, né? E aí acaba caindo nas armadilhas dos falsos profetas, usando a expressão, porque Deus disse. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o que Deus precisava falar, ele já o disse, através da Bíblia escrita, da Torá escrita, através da Torá oral, os ensinamentos que vieram de geração em geração, e tudo aquilo que Deus precisava falar através dos profetas foram falados. E os ensinamentos profundos, Deus tem usado os seus sábios do povo judeu, fique bem claro isso, do povo judeu, para trazer a compreensão profunda das Escrituras, principalmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. O que Deus precisava revelar, ele já revelou. E que as pessoas precisam entender, compreender, aprender, precisam, de fato, estar conectado com o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, para aperfeiçoar o conhecimento, a verdade e a sabedoria. Fora isso, tudo profetas sonhadores. Simples assim. Simples assim. Certo? Então, muito cuidado, né? Quem ainda está nesses meios religiosos que usam muitas vezes os tais profetas, né? Então, é só o conhecimento, a sabedoria é a peça fundamental para que ninguém seja escravo de ninguém. O propósito divino, desde o princípio, é que os seus sejam sábios, inteligentes, com conhecimento, com discernimento da verdade, para não serem prisioneiros, escravos dos espertalhões. Ok? Então esse é o detalhe que aqui nós encontramos nessa parte aqui. Quanto a um profeta que alegue transmitir um imperativo divino, já te foi dito que não deves ouvi-lo, se tal imperativo dizer qualquer coisa ensinada na Torá. Há uma exceção, um profeta de reputação estabelecida que te oriente a infringir a Torá como medida temporária requerida por alguma emergência. Exemplo disso foi a ocasião em que o profeta Elias ofertou um sacrifício no Monte Carmel a fim de refutar a idolatria, embora o templo já tivesse sido construído e, portanto, fosse proibido fazer oferendas fora dele, né? Nesse aspecto aí, nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 39, onde nós temos aí o embate, né, do profeta Elias e os profetas de Baal. Então, Deus fala que a partir do momento que fosse estabelecido, de fato, o Mishkan na terra prometida, até a construção do Beit HaMikdash, né, ainda poderia fazer algum altar para sacrifícios, né? E nessa época aqui, em que o profeta Elias ofertou um sacrifício no Monte Carmel, embora o templo já tivesse sido construído, portanto era proibido fazer qualquer altar fora do Beit HaMikdash. Então essa exceção, né, ela foi permitida por Deus. O profeta Elias foi quem fez o altar fora do Beit HaMikdash, certo? E, portanto, ele teve a aprovação divina para fazer isso, por causa desse embate com os profetas de Baal.
Então aqui o profeta, ele estava de fato fazendo aquilo que era permitido por Deus. Então ele não estava violando nenhuma mitzvah, ele não estava violando nenhum mandamento, né? Então por isso que ele fez o altar fora do Beit HaMikdash, ok? Então, nesse aspecto aqui, quando um profeta que alegue transmitir um imperativo divino, quer dizer, um mandamento, faça, certo? Já que foi dito que não deves ouvir se tal imperativo contradizer qualquer coisa ensinada na Torá. Ou seja, através dos milênios, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o fundamento da fé monoteísta. Qualquer outro segmento religioso que veio posterior a isso, que está presente aí, e cada dia mais estão inventando mais e mais segmentos religiosos, cada um mais absurdo do que o outro, né? Diga-se de passagem, uns absurdos, né? Você vê aí, por exemplo, certo segmento religioso fazendo o culto do tijolo. O culto do tijolo. Faz uma montanha de tijolos e ali pega uma marreta e começa a descer a marreta nos tijolos. É chamado o culto dos tijolos. Segundo os ensinamentos desse pessoal aí, não sei que ensinamento é esse, mas dizem que para dizer que através deste gesto estão quebrando as muralhas de Jericó. Mas as muralhas de Jericó já foram quebradas lá atrás, não foram? E estão quebrando de novo? Engraçado, né? E que estão quebrando as muralhas de Jericó e tudo que impede que você alcance as bênçãos, agora você vai alcançar as bênçãos com esse culto dos tijolos e marreta nos tijolos, né? Tem aqueles outros ainda que fazem uns absurdos, né? Colocam um recipiente, enche ali de óleo, né? Dizem que é azeite, não sei se é, e joga uma Bíblia dentro do azeite. Obviamente, a Bíblia vai nadar no azeite. Aí depois chama lá os seguidores lá para receberem a bênção da Bíblia ungida. E as pessoas vão lá para receber a bênção da Bíblia ungida. E o espertalhão lá, ele pega aquela Bíblia cheia de óleo e coloca na cabeça da pessoa lá e faz lá a sua prece lá. E a pessoa sai tudo oleosa, né? Recebeu a bênção da Bíblia ungida, né? Então, essas coisas por aí fora vai. Ou seja, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: o que a Torá diz? A Torá diz isto e mais isso. Ponto. Qualquer segmento religioso posterior até aqui que use qualquer coisa que seja contraditória aos 5 primeiros livros da Bíblia, significa que esses profetas sonhadores e os seus segmentos estão fora do fundamento bíblico. Eles estão no fundamento dos homens que criaram religiões e estão seguindo homens e não o Deus da Bíblia. Estão seguindo os homens A, B e C, os profetas sonhadores ou os falsos profetas. E aí acontecem os absurdos que tem por aí. Então, uma das coisas que as pessoas precisam discernir o que é de Deus e o que não é de Deus é exatamente essa outra questão. O que segmento religioso está fazendo? Contradiz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia? Contradiz o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Se contradiz, então, falsos profetas, a sua pena é morte. Simples assim. Então, dentro desse aspecto, as pessoas que estão sendo enganadas estão aí seguindo realmente profetas sonhadores, falsos profetas,
e estão cada vez mais caindo no abismo. Então, por isso que um povo com instrução, educação, sabedoria, conhecimento, entendimento, não será escravo de ninguém, e muito menos de nenhum sistema, seja globalista ou sistema religioso enganoso, seja qual for. Ele tem a visão de Deus. A visão de Deus. Ok? A partir do capítulo 19, a partir do verso 1, nós temos aí com referência às cidades de refúgio. Então vamos ver essa passagem aqui até o verso de número 13, o que a Torá fala com os comentários de Rashi. Como sabes, Deus nos mandou designar 6 cidades de refúgio na terra prometida. A finalidade delas é abrigar o homicida que matou involuntariamente, o qual os parentes próximos da vítima têm permissão para matar se o encontrarem fora de uma dessas cidades. Já designei 3 cidades de refúgio nos territórios que concedi às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Menashe. Quando fizeres a travessia para Canaã, e Deus, teu Deus, cortar as nações cuja terra Deus, teu Deus, te dá, e as desapossares e habitares em suas cidades e em suas casas, designarás mais 3 cidades de refúgio para ti no meio de tua terra que Deus, teu Deus, te dá para que a possuas. Prepara para ti o caminho para essas cidades, instalando em todo o cruzamento sinais indicativos da direção a seguir. Divide a extensão de tua terra que Deus, teu Deus, te dá como herança, de modo que as 3 cidades sejam equidistantes uma das outras, bem como da fronteira, a fim de que seja fácil para todo homicida que matou involuntariamente fugir para lá, isto é, para uma destas cidades. Só recordando, o homicida culposo, ou seja, aquele que matou alguém involuntariamente, certo? As cidades de refúgio é para os tais, até que chegue à conclusão final do processo. Na conclusão final do processo, ele é absolvido pelo tribunal, então aí cessa realmente a questão no sentido de a família querer vingar a morte do seu querido, porque ele foi julgado pelo tribunal e foi decidido que ele é inocente, ok? Que de fato houve como diz, né? Houve um incidente, né? Aconteceu algo involuntário, à vontade, realmente, do acusador, e a morte foi uma consequência não do seu desejo, né? Então é diferente. Então é o chamado homicídio culposo, sem intenção de matar. É para esses as cidades de refúgio. Verso 4. Este é o caso em que o homicida que matou involuntariamente poderá fugir para lá a fim de viver. Aquele que golpear seu próximo involuntariamente, causando sua morte, o qual ele não odiava em tempos passados. Como quando um homem que vai à floresta com o seu próximo para cortar lenha, e sua mão brande um machado para derrubar a árvore, o ferro se solta do cabo, ou um naco de madeira, de madeira, voa quando o machado golpeia a árvore e atinge seu próximo e este morre. Então ele fugirá para uma dessas cidades e viverá. Deus te ordena fazer tudo isso, designar múltiplas cidades de refúgio e torná-las bastante acessíveis, para que o vingador de sangue não persiga o homicida, enquanto o coração do primeiro estiver quente, e o alcance, porque o caminho para a cidade de refúgio é longo demais.
e golpeie o homicida, causando sua morte, embora esse não fosse merecedor de morte, visto que não odiava sua vítima e nem planejou o homicídio anteriormente. Portanto, eu te ordeno dizendo, designarás para ti 3 cidades. Quando no futuro Deus, teu Deus, expandir tua fronteira, como jurou a teus antepassados, e te der toda a terra dos quenitas, que é lá o território de Amon, dos quenizitas, Moabe, e dos cadmonitas, que é de Edom, que ele disse que daria a teus antepassados, né? Então, aqui no verso 7, no verso 7 e 8, nós temos, aliás, no verso 8, nós temos aí, quando no futuro Deus expandir tua fronteira, como jurou a teus antepassados, então ele dará mais 3 territórios, né? O território de Amon, Moabe e Edom. E ali, né, aqui a Torá está dizendo que também haverá mais 3 cidades, além das 6. Então haverá mais 3, irão para 9 cidades de refúgio, certo? Aqui, quando fala, quando no futuro Deus, teu Deus, expandir, né, tuas fronteiras, na Torá escrita está quando Deus, teu Deus, expandir tua fronteira. E os nossos sábios falam que entre quando Deus, teu Deus, expandir tuas fronteiras, está aqui introduzido, né, no segredo da Torá, um dos segredos aqui do versículo quando o futuro está dizendo nos dias de Mashiach. Ou seja, nos dias de Mashiach, haverá, além das 6 cidades de refúgio, haverá mais 3 cidades de refúgio, no total de 9. Nos dias de Mashiach, precisará cidades de refúgio? Daqui a pouco vamos responder depois da leitura com os comentários dos nossos sábios que falam sobre as cidades de refúgio nos dias de Mashiach, ok? Então, permaneça aí no QAP. Então, verso 8, né, do capítulo 19. Quando no futuro Deus, teu Deus, expandir tua fronteira, como jurou a teus antepassados, e te der toda a terra de Amon, Moabe e Edom, quando que ele diz que daria a teus antepassados, contanto que guardes completamente esse mandamento, estudando como executá-lo corretamente, habilitando-se para depois de fato cumpri-lo, de modo apropriado, a saber, o mandamento que eu te ordeno hoje, amar Deus teu Deus e andar em seus caminhos eternamente. Adicionarás para ti outras 3 cidades naqueles territórios, além dessas 3 de Canaã, para que o sangue inocente do homicida, que matou sem intenção, não seja derramado pelo vingador da pessoa morta, por meio de tua terra que Deus, teu Deus, te dá como herança, o que te tornaria culpado coletivamente de haver derramado esse sangue. Assim, no fim, haverá 9 cidades de refúgio, 3 a oeste do Rio Jordão, né, que é a lá das 3 tribos, né, das 2 tribos e meia, melhor dizendo, né, Reuven, Gad e metade da tribo Menashe. 3 no território, corrigindo, né, 3 ao oeste do Rio Jordão, que é a terra prometida, 3 no territórios concedidos às tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe, e 3 no território de Amon, Moabe e Edom, né, que serão, a possessão dessas terras serão somente nos dias de Mashiach. Porém, se um homem odiar seu próximo e, em consequência desse ódio, esperá-lo em uma emboscada, levantar-se-á contra ele e de propósito golpeá-lo mortalmente e fugir para uma dessas cidades, os anciãos de sua cidade enviarão emissários e os farão levá-lo dali e o entregarão na mão do vingador de sangue para que morra. Não te apiedarás dele, lamentando matar outro judeu, além daquele que já foi assassinado. Ao contrário, assim eliminarás a injustiça causada pelo derramamento do sangue inocente,
assassinado de Israel, e será bem para ti. Desse caso se deduz que a infração de uma proibição menor conduz à infração de uma mais grave. Primeiramente, o assassino violou a proibição de odiar ao próximo, e isso levou a transgredir a proibição do assassinato. Então aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. Nesse trecho aqui, o que nós temos aqui, primeiramente, as 6 cidades já estabelecidas, 3 cidades no território que foi dado para a tribo de Reuven, Gade e metade da tribo de Menaxê, antes da Terra Prometida, que fica ali na divisória com o Rio Jordão e a Terra Prometida, e mais as 3 cidades que serão estabelecidas a partir do momento que eles tomarem posse da Terra Prometida. Em seguida, nós temos aí a profecia que quando a terra de Israel se estender, né, se tornar plana, né, novos territórios serão acrescentados à terra de Israel, que é exatamente a parte que cabe a Amon, Moabe e Edom, né, que até a revelação de Mashiach não haverá como os judeus tomarem posse desses 3 territórios. E assim que acontecer a revelação do justo Mashiach, e nesse sentido, então, os territórios de Amon, Moabe e Edom serão acrescentados a Eretz Israel. E aí serão estabelecidas novas 3 cidades de refúgio. Vimos aqui que nessa questão explícita o homicida culposo, as cidades de refúgio é para ele, porque enquanto o sangue está quente, né, com a família da vítima, isso pode incorrer da própria família tomar uma atitude como vingador de sangue, ou seja, vingador do seu ente querido que morreu, encontrar o homicida culposo, ele não planejou matar aquela pessoa, ele não tinha nenhum ódio contra aquela pessoa, certo? Então aconteceu uma fatalidade e infelizmente a vítima veio a óbito. Então é o homicida culposo. Então enquanto o sangue está quente, as cidades de refúgio é exatamente para abrigar o homicida culposo, enquanto o processo judicial continua e a família, como não tem autorização para entrar nas cidades de refúgio para vingar o seu querido, então isso também vai fazendo com que a poeira vai abaixando, o sangue vai esfriando, e aí a família da vítima pode realmente se inteirar dos fatos e ver realmente o que aconteceu foi, infelizmente, uma fatalidade. Então, dessa forma, as cidades de refúgio, ela serve de proteção para o homicida culposo. Em seguida, nós vimos aí que a Torá fala que enquanto existe uma diferença para com o homicida doloso, é aquele que por alguma razão ele veio a odiar aquela pessoa e em seguida ele veio planejar como matar aquela pessoa e ele executa, certo? Então ele odiou aquela pessoa, ele planejou matá-la e acabou matando-a. E aí ele foge para as cidades de refúgio. Só que aí fica comprovado que ele é um homicida doloso. Ele odiava a pessoa e planejou matá-la, o que é proibido. Então, os anciãos da cidade pegam o homicida doloso e ele entrega o homicida doloso às autoridades e às famílias, ou a família, né, da vítima, e ele vai ser executado. Então, as cidades de refúgio são para os homicidas culposos. O homicida doloso, a pena dele é a pena capital. Matou, tem que morrer. Ele odiou e ele planejou e matou. Então, nos comentários de Rashi, aqui fala exatamente sobre aquela questão. Quando se comete a infração de um menor dos mandamentos, isso automaticamente vai conduzindo a pessoa a violar outros mandamentos e vai se tornando cada vez mais violador dos mandamentos.
dentro desse aspecto aqui específico, né, Rashi ele fala, ó, primeiramente o assassino doloso, ele violou primeiramente o mandamento de odiar o próximo, porque é proibido odiar o próximo. Então ele violou esse mandamento. Ao violar esse mandamento, isso levou a transgredir outro mandamento, porque com o ódio ele desejou a morte daquela pessoa. Então ele planejou e aí ele veio transgredir outro mandamento, que é a proibição do assassinato. Então, por isso, quando se fala tolerância zero para com o crime, para com a violação dos mandamentos, é exatamente de não permitir que um abismo venha chamar outro abismo, um pecado venha chamar outro pecado. Então, de fato, né, tem aquela expressão que nós conhecemos muito bem, em que fala, né, o fulano errou e o responsável por ele fica passando a mão na cabecinha dele. Ele já fez coisas semelhantes, agora faz coisa pior e continua passando a mão na cabecinha dele. Por quê? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Uma infração vai chamando outra infração. Um pecado vai chamando outro pecado. É uma bola de neve. É que nem uma erosão. Uma erosão ela começa pequenina. Se não tratá-la realmente com rigor, o princípio dessa erosão, ela vai crescendo. Aí vai chegar num ponto que a erosão é tão grande que não tem mais conserto. Aí é tarde demais. É a mesma coisa. Então, as pessoas que costumam violar mandamentos, chamados pequenos mandamentos, afinal de contas, o que tem isso? Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando. Tá cheio de crente pastel de feira desse jeito. Tá cheio por aí. E nós não podemos permitir que isso seja introduzido no nosso meio monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica. Permitir que venhamos ter no nosso meio constantemente crentes pastéis de feira. Por quê? Porque nos segmentos religiosos lá atrás as pessoas estavam habituados a serem pastéis de feira. Puf! Um furinho que fizesse no pastel, puf! Só sai vento, não tem ingredientes, não tem enchimento, né? Não tem fruto. Então isso não pode acontecer, certo? Então, dentro desse aspecto aí, é realmente tolerância zero. Nós precisamos, individualmente, como é o mês de Elul, o mês da introspecção, nós precisamos analisar o ano que está se findando e perguntar diante de Hashem, ô fulano, é como diante do espelho, ô fulano, quantas vezes você foi pastel de feira neste ano que está se encerrando aqui? Vamos dar o nome para esse pastel de feira? Quantas vezes você foi hipócrita neste ano que está se findando? Quantas vezes você violou chamados pequenos mandamentos? Uma mentira, um ciúmes, uma inveja, uma fofoquinha. Quantas vezes você fez isso durante o ano que está se findando? Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não cometi adultério, não fiz prostituição, não fiz idolatria. Mas você está chegando lá. Como? A partir do momento que você vai violando pequenos mandamentos. Quais são aqueles pequenos mandamentos? Aquele que ninguém vê. Matar, roubar, adulterar. Todo mundo vê. Todo mundo sabe. Agora, olhar com cobiça, olho gordo em cima das coisas dos outros. Pensar e desejar que fulano, beltrano e cicrano se estrumbique, que leve prejuízo, que venha tropeçar e rachar o nariz no chão. É você só com você.
É a inveja, é os ciúmes que leva você a desejar o mal para o teu próximo. Você está entrando no campo de odiar o próximo, assassinar, adulterar, prostituir, roubar, está a menos de um passo de você. Esta é a realidade. Essa é a realidade. Então é isso que Rashi está nos trazendo aqui no seu comentário referente a isso. Ou seja, o assassino violou a proibição de odiar o próximo. O próximo passo foi exatamente violar a proibição do assassinato. Sabe quando uma pessoa assim comete um assassinato sem pôr a mão na massa? Sabe como que a pessoa comete o assassinato sem ter matado literalmente alguém? É quando ele sabe que alguma coisa ruim aconteceu com ele, ele fala, oh, deixa eu... Ninguém vai ver eu sorrindo. Bem feito, bem feito. Você está assassinando aquela pessoa. Essa é uma forma de assassinar alguém. Por isso, a fofoca, o disque-disque, é outro instrumento daquele que odeia o próximo e assassina o próximo. Entendeu? Como que é necessário tratar seriamente a violação, que aquilo muitas vezes nós consideramos como pequenos mandamentos? Porque é só você e Deus. E muitas vezes você agindo dessa forma, né, você está semelhante ao perverso, ao iníquo, que diz assim, Deus não vê. Deus não vai me julgar por isso. Deus não está nem aí para com aquilo que eu estou pensando, para com aquilo que eu estou olhando, para com aquilo que eu estou ouvindo, para com aquilo que eu estou falando, porque afinal de contas, eu não estou idolatrando, não estou roubando, não estou prostituindo, não estou adulterando. Mas está fazendo pior. Então, cuidado com isso daí, ok? Segundo os nossos sábios, sobre as cidades de refúgio na era messiânica ou nos dias de Mashiach, eles dizem assim, as cidades certamente não existem hoje, né, as cidades de refúgio, quando esse tipo de vingança é proibido, mas, né, estranhamente, os nossos sábios falam que nos dias de Mashiach, renovará essas cidades e ainda acrescentaria, né? Voltou o sinal. Então, as cidades de refúgio nos dias de Mashiach, né? Para podermos entender, né, a necessidade das cidades de refúgio, quando o Mashiach chegar, né? E ele vai inaugurar aquilo que nós chamamos de uma época de paz. Mas por quê? Precisa ter 9, não mais 6, ainda por cima mais 3 cidades de refúgio. Então o rabino Eliezer Sandler, né, é uma história que os nossos sábios trazem para nós. O rabino Eliezer Sandler era um rabino-chefe ortodoxo do exército sul-africano. Ele não gostava de brincadeiras e não tinha paciência para histórias de milagres do Rebbe e os seus Hassidim, os seus devotos, os seus seguidores. Ele dizia, Deus faz milagres, Moshe Eliyahu, o profeta, faziam milagres, mas rabinos apenas dão conselhos e lideram congregações, eles não fazem milagres. Mas quando a sua esposa estava tendo problemas na sua gravidez e todos os médicos disseram para ele que devia abortar, ele começou a pensar diferente. Agora, a pimenta estava nos seus próprios olhos. Eles foram a um especialista, a outro especialista e todos, né, através das consultas, né, a professores e para agravar a situação, os exames de ultrassom revelaram que eram gêmeos.
e os médicos lhe asseguraram que poderiam ter mais bebês, mas que esses deveriam ser abortados por diversas complicações apontadas nos exames. No entanto, eles persistiram na gravidez, apesar do grande receio. Ou seja, o rabino Eliezer Sandler e sua esposa, né, que estava grávida, e começou a ter vários problemas durante a sua gestação, e foram fazer exames e o médico disse que teria que abortar porque havia complicações. Nesse aspecto aí eles fizeram várias consultas, foram atrás de vários especialistas, etc e tal, e aí vem os exames de ultrassom, constata que ali tem gêmeos, e avisam eles, ó, devido às complicações é melhor você abortar essas crianças, vocês são saudáveis, vocês poderão ter outros filhos. Mas aí, né, o rabino Eliezer Sandler e a sua esposa decidiram então que de fato eles iriam prosseguir com a gravidez, apesar dos receios e dos riscos. Então o rabino Sandler conhecia diversos, né, Hassid do Chabad, né, os devotos, os seguidores do Chabad, e entre eles estava o famoso palestrante, o rabino Yosef Weinberg de Nova York, uma grande sumidade reconhecida nos estudos de Torá. Então ele foi conversar com este rabino Yosef, ele abriu seu coração, né, ao rabino Weinberg, que se comprometeu em consultar o Rebbe o mais rápido possível. Então, esse amigo, né, do rabino Sandler, que veio comentar, né, que Rebbe, rabino, né, não faz milagres, é só Deus, o Moshe e os profetas, o profeta Elias que fizeram milagre. Então, esse seu amigo disse a ele, ó, vou consultar o Rebbe o mais rápido possível para trazer a você uma resposta. Não passou muito tempo, ou seja, passou apenas algumas horas. E então o rabino Eliezer escutou a batida na porta e um carteiro entregou um telegrama e ele o abriu imediatamente. E era o telegrama era do Rebbe e estava escrito: rezarei para isso no túmulo de meu sogro. Verifique seus tefilim e a sua mezuzot. Ele pensou que o Rebbe mandaria uma bênção ou algum conselho, mas não esperava por isso verificar tefilim. Naqueles dias, nos anos 1977, ninguém jamais pensaria ou sonharia que tefilim e mezuzá tinha alguma influência no mundo real, no mundo da verdade. Eles eram rituais ou eram costumes. Então, o Rabi Eliezer Sandler, né, certamente não se comparava à realidade. Diante disso, então, né, ele não tinha outra alternativa, ele simplesmente leu novamente o telegrama do Rebbe e ele falou, bom, o único sinal positivo que havia recebido foi esse, então ele falou, bom, eu vou fazer o que o Rebbe mandou. O que o Rebbe disse, eu vou fazer. Então ele pegou as suas mezuzot de todas as portas da sua casa, pegou os seus tefilim, colocou dentro de uma sacola e ele foi, então, procurou um sofer, um escriba, que conhece todos os segredos da escrita, se tem ou não tem defeito, se pode ou não pode ser reutilizado, se pode continuar usando ou se tem que cancelar e fazer um novo. Então ele entregou tudo isso para a revisão a esse sofer, esse escriba. O sofer a princípio não queria, em hipótese alguma, assumir essa responsabilidade, ainda mais conhecendo a história do rabino Sandler, né? Ele falou, puxa vida, eu vou assumir uma responsabilidade de uma mulher que está grávida. Eu vou assumir uma responsabilidade de uma mulher grávida e os seus filhos gêmeos. Então, a princípio, né, o sofer, ele se recusava. Mas, diante da insistência do rabino Sandler, ele falou, bom, então,
vou pegar, vou fazer a revisão para o senhor. E aí o rabino voltou para a sua casa, e ao retornar à sua casa, também não demorou muito, né? Algumas horas depois, o seu telefone tocou, e era o Sofer, dizendo para ele, rabino, o senhor tem que vir imediatamente ver isso aqui. Venha imediatamente. Então, o rabino Sander, ele rapidamente correu para encontrar-se com o Sofer em sua casa, que estava espantado, segurando o pergaminho e apontando para um erro dos escritos que estava ali no seu tefilim. Todas as letras estavam perfeitas e eram de um preto brilhante, a não ser por uma única letra. Na frase que fala sobre dar à luz, a palavra Peter, de Peter Rehen, que significa abrindo o útero, estava completamente borrada e ilegível. Então não se podia ler essa palavra, né? Então o rabino Sander imediatamente ele adquiriu novos e perfeitos pergaminhos que o Sofer tinha para vender e pediu-lhe que os colocasse nas caixas de tefilim. E então ali eles viram que de fato o que estava escrito e o que estava apagado no seu tefilim, agora ele pôde ver através do Sofer, ele pôde ver claramente que estava a palavra apagada, Peter, dar à luz, que significa abrir o útero. Então, ele foi para casa com seu novo tefilim, né, totalmente revisado, devidamente aprovado, certo? E foi para casa. Então, nos próximos dias, ele foi com a sua esposa para fazer novos exames de rotina que foram realizados, né? Que eram realizados frequentemente, né? Devido à situação, né? O chamado gravidez de alto risco, né? Então, os médicos ficaram incrédulos ao comparar os resultados atuais com os resultados anteriores. Não tinham a menor ideia o que aconteceu com os problemas gravíssimos da gestação apontados nos exames anteriores. 2 meses depois, sua esposa segurava nos braços gêmeos, lindos e saudáveis. Isso responde à nossa pergunta. Qual que é a pergunta mesmo? Nos dias de Mashiach, uma época em que estará havendo paz, por que a necessidade de cidades de refúgio? Então, com esta história real, então os nossos sábios dizem, em resposta à pergunta, as cidades de refúgio não eram lugares apenas para as pessoas se salvarem fisicamente. De acordo com a Torá, a lei de um assassino acidental involuntário também estava ligada à provisão de um ambiente espiritual para melhorar a alma do assassino. Assim como nos relata acima, o milagre mostrou que o mundo físico está intrinsecamente conectado com o mundo espiritual. Então, se alguém pensa que o mundo de Asiá, esse mundo inferior que nós habitamos, que não tem nenhuma conexão com o mundo espiritual, está redondamente enganado. Não sabe de nada. Como diz o ditado popular por aí, não sabe de nada, inocente. O mundo físico está diretamente conectado com o mundo espiritual. As letras do tefilim e a brahá do Rebbe mudaram o rumo da gestação que foi até seu término e cuidou da vida e destino de seus filhos, graças à providência divina. Portanto, na era messiânica, quando a prioridade da humanidade será apenas seu aperfeiçoamento espiritual,
haverá necessidade de mais cidades de refúgio, mas serão destinadas somente para aqueles que acidentalmente, abre aspas, matarem, fecha aspas, sua alma espiritual e quiserem salvá-la e refiná-la para que isso não ocorra novamente. Ou seja, segundo os nossos sábios falam que nos dias de Mashiach, a redenção final, as cidades de refúgio serão necessárias para aqueles que matarem ou mataram a sua alma espiritual. Não deixaram a sua alma divina reger a sua vida. Então, nesse momento, as cidades de refúgio significam exatamente isto. Por isso chama-se redenção final. Ou seja, é o tempo de serem curadas, saradas todas as coisas. Sem sombra de dúvidas, se a conexão do mundo físico é real com o mundo espiritual, então é preciso que nos dias de Mashiach, a redenção final, essa conexão mundo físico e mundo espiritual se torne mais real, palpável. E então as pessoas poderão curar as suas almas completamente, plenamente, na redenção final com o justo Mashiach. Por isso, que o justo Mashiach se revele agora mesmo. Amém. Ok, amados? Então é isso daí. Esses são os nossos ensinamentos de hoje, o aprendizado para cada um de nós. Por isso, não vamos, em hipótese nenhuma, atrás dos profetas sonhadores. Não vamos atrás daquilo que não tem fundamento nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não vamos atrás de líderes religiosos, seja de onde for, quem for, que venham contradizer aquilo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque esta é uma das formas básicas de nós sabermos que são falsos profetas, sonhadores, que querem criar suas próprias religiões para desvirtuar as pessoas do caminho da verdade que leva à redenção final, ao Olam Rabá, à vida eterna. Por isso, seja forte, seja luz, seja ousado para dizer não aos sonhadores, aos falsos profetas, aqueles que adulteram qualquer mandamento, por menor que seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Uma vírgula que contradizem, que negam dos 5 primeiros livros da Bíblia, já demonstram claramente que são falsos profetas. Por isso, seja luz no meio às trevas dos falsos profetas da atualidade. Shalom, shalom. Até amanhã.